Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 13 de junho e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques de hoje. SEI do Transporte realiza nova reunião. Ex-secretário de Transportes e ex-chefe de operações da pasta prestam esclarecimentos. Vereadores reclamam de falta de iluminação em bairros da cidade. Câmara aprova projeto que cria abrigo para animais em São José. E no quadro Seu Emprego de hoje, vamos falar sobre liderança. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Durante nova reunião, a SEI do Transporte deu continuidade aos depoimentos dos convocados. Prestaram esclarecimentos o ex-secretário de Transportes, o vereador Wagner Balieiro, e o ex-chefe de operações da pasta. Entre os assuntos discutidos, os vereadores apontaram o possível cancelamento da licitação do lote 3 do transporte coletivo, caso sejam comprovadas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Acompanhe. O vereador Wagner Balieiro, ex-secretário de Transportes, foi ouvido durante a reunião da SEI. Em depoimento à comissão, ele afirmou que a substituição da empresa Expresso Maringá pela Maringá do Vale, prestadora do serviço de transporte na cidade, aconteceu em outubro de 2012. Já a notificação do Tribunal de Contas do Estado sobre possíveis irregularidades nesse processo foi enviada à Prefeitura no ano seguinte. O ponto investigado pelo tribunal seria quanto à suposta substituição de contrato entre as empresas, uma vez que a Maringá do Vale não teria participado da licitação para executar o serviço. Fica aí a questão da insuficiência financeira, a questão do trâmite legal de uma empresa para outra durante a realização de um contrato, do edital que tinha sido feito em 2008. É uma coisa bastante complexa, até nós solicitamos ao senhor presidente da Câmara que nos possibilite ter acesso a um quadro de advogados, ou um escritório de advocacia, ou mesmo um advogado, que possa fazer um estudo técnico, jurídico, legal dentro desse processo. Ainda durante a reunião, os vereadores discutiram a contradição de pareceres de procuradores do município na análise do processo de transferência da empresa Expresso Maringá para a empresa Maringá do Vale. Segundo o relato do ex-secretário de Transportes, vereador Wagner Balieiro, a Procuradoria emitiu 2 pareceres, um contrário e um favorável. Isso é muito sério, muito grave. Para isso nós estamos oficiando a esses procuradores, juntando cópias dos depoimentos de ambos, né, da manifestação de ambos, para que nós possamos entender o porquê que o organismo municipal, que é o Poder Executivo, não apresentou um só parecer a respeito da troca dessas empresas, que seria chamado lote 3. Ainda de acordo com os membros da SEI, caso comprovada a irregularidade nesse processo, a licitação do lote 3, que teve como vencedora a empresa Expresso Maringá, pode ser cancelada. Se o Tribunal de Contas fez alguns apontamentos dizendo que é irregular, obviamente que aí feriu, inclusive, legislação existente. Para isso nós estamos solicitando a juntada, inclusive, dessa legislação e de outros tipos de contratos que existam dentro da Prefeitura Municipal para que sejam juntadas a esse processo que está em discussão. Então, nós estamos nessa esteira do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, que fez esse apontamento e que mostra, certo, de que a legislação foi ferida, né, no seu todo ou em parte. O vereador Juvenil Silvério destacou que o processo do Tribunal de Contas do Estado está em andamento e não há irregularidades comprovadas, nem mesmo existem constatações de que houve de fato transferência de contrato entre as empresas. Outro depoente que prestou esclarecimentos foi o agente fiscal da Secretaria de Transportes, Raimundo Alcântara. Raimundo era chefe de operações de transporte da Prefeitura no período em que houve a mudança entre as empresas. Segundo ele, o departamento em que trabalhava não teria ligação com a substituição da empresa Expresso Maringá pela Maringá do Vale. Afirmou ainda que não era competência da divisão de operações tratar da transferência entre as empresas.
Durante a reunião, também estava previsto o depoimento de Ronaldo Gonçalves, ex-funcionário da Secretaria de Transportes. Ele não compareceu ao encontro e deve ser reconvocado pela comissão. A próxima reunião está marcada para o dia 24 de junho, às 10 horas da manhã. Para o encontro, os vereadores convocaram outros ex-funcionários da Secretaria de Transportes e representantes das empresas Expresso Maringá e Maringá do Vale. A TV Câmara transmite ao vivo todas as reuniões da SEI. Problemas com iluminação pública em São José têm sido pauta constante de reclamação dos vereadores. Alguns parlamentares apontaram demora na reposição de algumas lâmpadas queimadas. A bancada do governo rebateu as acusações. Veja. Os vereadores voltaram a debater em sessão ordinária a manutenção da iluminação pública da cidade. Reclamações sobre lâmpadas queimadas e a demora na reposição foram comentadas na tribuna. O início da cobrança da taxa de iluminação pública também foi relembrada. Num período em que a prefeitura cobra mensalmente dos moradores a reposição, a manutenção da iluminação pública, porque hoje não é a responsabilidade mais da Bandeirante, a responsabilidade é da prefeitura. Nós andamos à noite, nós vemos centenas de lâmpadas apagadas, não é? Isso por toda a cidade. Então é lamentável, no momento em que a prefeitura bota a mão no bolso do trabalhador, no bolso do cidadão, cobrando a taxa de iluminação, e repito, a prefeitura que cobra, a população passa a viver na escuridão. Realmente, hoje São José dos Campos tem muitas lâmpadas apagadas e antigamente a prefeitura pagava 10 milhões para a Bandeirante. Foi votado um projeto de lei, a qual eu votei contra esse projeto de lei, porque os munícipes já pagam seus impostos e hoje tem que pagar a iluminação. Hoje chega a mais de 20 milhões. E hoje a gente anda na cidade e vê vários pontos de iluminação que estão apagados. Então acho que a população paga por um serviço que não está sendo utilizado. A bancada de apoio ao governo sustenta que os índices apresentados pela Prefeitura atendem ao que determina a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A ANEEL colocou que a cidade de São José dos Campos está com 1,6% de lâmpadas apagadas, quer dizer, muito abaixo do próprio índice que a ANEEL coloca como ideal. Tem lâmpada apagada? Tem, porque se tem 1,6% de lâmpada apagada, tem lâmpada apagada. Agora, a dizer que a cidade está toda apagada, que está toda escura, isso daí é um terrorismo à toa, bobo, porque não é verdade. São José dos Campos deve ganhar um abrigo para animais. Essa foi a proposta de um projeto aprovado aqui na Câmara para reduzir o número de animais abandonados nas ruas. Um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a reservar uma área pública de 3.500 metros quadrados para a construção de um abrigo municipal de animais foi aprovado na Câmara. De autoria do vereador Valdir Alvarenga, o projeto visa, dentre outras coisas, evitar a proliferação de doenças e desafogar a demanda do Centro de Controle de Zoonoses ao liberar para o abrigo os animais que, após serem vacinados, vermifugados e castrados, serão destinados para a adoção responsável. Nós precisávamos pleitear uma área junto ao Poder Executivo de nossa cidade para se implantar um abrigo público municipal de forma que pudesse construir aí minimamente uns 500 abrigos que pudesse abrigar 2 animais em cada abrigo, um abrigo bem confortável, um abrigo com solário. Então nós teríamos minimamente 1.000 animais sendo tratados com dignidade, vacinado, e depois na feira municipal que nós temos, todo mês nós levaríamos esses animais para essa feira, para as adoções, e a partir daí abriria espaço para outros animais. O local do novo abrigo ainda não foi definido. Então, em algum lugar agora nós vamos correr atrás dessa área para nós apontarmos para o Executivo e dizer, olha, essa área é uma área boa, está bem localizada, é uma área com segurança, e a partir daí então nós começaríamos a preparar um projeto arquitetônico de como seria esse abrigo. No próximo bloco o assunto é mercado de trabalho. Vamos falar sobre liderança, característica importante para quem comanda equipes. É daqui a pouco.
Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você já deve ter ouvido falar na diferença entre um chefe e um líder. E é justamente esse o assunto do quadro Seu Emprego de hoje. Vamos discutir quais as características que tornam uma pessoa chefe ou líder e como a liderança é importante para quem comanda equipes e pensa em ser dono do próprio negócio. Então, confira as dicas agora no quadro Seu Emprego. Muitos almejam, mas ter um cargo de liderança não é tarefa fácil. Lidar com os conflitos, motivar a equipe, dar conta dos resultados e das pessoas ao mesmo tempo é o tema do Seu Emprego de hoje. E para conversar sobre esse assunto, convidamos a consultora em RH, Rosana Calabrese. Rosana, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Quais são as características de um líder e o que diferencia ele de um chefe? Muitas pessoas, por competência técnica, acabaram assumindo cargos de liderança. E, na verdade, um gestor ele precisa lidar tanto com processos, que isso equivale ao seu conhecimento técnico, mas principalmente com o fato de gerir pessoas. Muitas equipes acabam dizendo que tem chefe e não tem um líder. Então, qual que é essa diferença? As equipes que dizem que tem um chefe, eles simplesmente têm uma pessoa que dá instruções, que não é próxima, que não é vinculada, não possui um bom relacionamento realmente com as pessoas da equipe, né? Então, isso impacta demais na produtividade e em conflitos emocionais, e posso dizer que até cria-se um ambiente doentio. Todo líder ele tem que ser, em primeiro lugar, líder de si mesmo. Ou seja, ter esse autoconhecimento de que ele também é uma pessoa e ele possui os seus pontos fortes, seus pontos de melhoria e que a equipe dele também possui essas mesmas características. Então, às vezes, os líderes me perguntam, os gestores, né? Mas eu tenho que estudar psicologia? Eu falei, não precisa, mas você tem que entender de pessoas. Um pouco, pelo menos. Então, aí, as pessoas me perguntam, mas qual é o melhor estilo de liderança? É o que a gente chama, por exemplo, de liderança democrática, assertiva, onde existe essa participação entre eu, líder, e você, minha equipe, mas esse líder que não tem medo, porque ele está se desenvolvendo e ele continua desenvolvendo também os membros da equipe. Líder bonzinho não adianta, tá? Porque a gente tem que falar não, feedback, o líder que dá feedback continuamente é muito bem visto. Feedback é uma coisa que a gente não pode pensar em positivo ou negativo, ele tem que ser construtivo. Baseie-se, você que é líder, você que é gestor de pessoas, num bom relacionamento com a sua equipe. Aprenda os perfis de cada um, aprenda a se relacionar bem com as pessoas. Partindo do princípio que você também não está bem todos os dias, então converse muito com as pessoas. Pelas pessoas. Exatamente, né? É algo a ser treinado. E não é fácil, né? Eu me colocar no lugar do outro, né? Mas pode ser treinado. Certo. E, Rosana, a liderança é uma habilidade que nasce com a pessoa ou pode ser desenvolvida com o tempo? Existem algumas pessoas, sim, que desde criança, né, elas já têm essas características de potencial de liderança. Até em brincadeiras, das mais comuns, a gente já percebe isso, né? Mas a liderança, ela pode ser desenvolvida, sim, desde que a pessoa possua potencial. Algumas pessoas, como eu disse anteriormente, são excelentes, são profissionais competentes, mas tecnicamente, mas já possuem uma dificuldade maior em lidar com as pessoas. Então, é essa análise que normalmente a gente faz. Essa pessoa pode ser até promovida a uma gerência, mas ela não vai ser líder de equipe. Atualmente, Rosana, é comum a gente ver líderes muito jovens. Sim. E como compensar a falta de experiência deles? O coach pode ajudar nisso? Ajuda e muito, né? Porque o que é o coaching? O coaching é justamente um trabalho de autoconhecimento com a pessoa e um planejamento estratégico. Então, todo
todo o processo de coaching, só para explicar um pouquinho sobre isso, é um trabalho sempre de uma ponte, de um ponto A até um ponto B. Toda pessoa que faz um coaching, ela tem que ter um objetivo. Então ela vai me trazer um objetivo. Eu quero melhorar meu estilo de liderança, meu relacionamento com a minha equipe. Eu quero desenvolver uma equipe de alta performance, uma equipe sustentável, né? Ou às vezes chega a queixa, os meus colaboradores não me admiram. Então a gente vai fazer uma investigação com essa pessoa. Nós temos no mercado atualmente realmente líderes muito jovens, já em cargos até nem mais gerência, de diretoria muitas vezes, né? Até mesmo também empreendedores que se tornaram empresários, e aí tem uma grande diferença, eu vou fazer essa ponte também, porque a gente tem muitos líderes, muitas pessoas que, muito jovens, têm uma grande ideia, já abriu a empresa e tudo mais, e aí eu tenho que gerir pessoas. E daí o coaching e treinamentos, né, contínuos de acompanhamento ajudam muito, né, para que a pessoa se conheça, para que ela encontre os seus pontos fortes, os pontos de melhoria, e ela se apoie nos pilares dos pontos fortes dela. E quais são os erros mais comuns dos líderes, Rosana? A comunicação é muito importante. A forma de eu dar um feedback para um colaborador, ela pode, assim, magoar a pessoa. Não que as pessoas profissionais sejam tanto homens como mulheres, estou falando de profissionais, de pessoas de ambos os sexos, mas a forma que o líder trabalha a fala é muito importante. Por quê? Toda figura de liderança, ela remete a uma figura de autoridade, que remete a pai, mãe, e isso remete ao emocional, porque todos nós somos emocionais, nós possuímos um filtro emocional. Tá? Então, a partir da minha experiência emocional, isso desde lá da minha gestação, primeira infância, adolescência e tudo mais, minha formação, dependendo da forma como eu racionalizo, pensando em mim como colaborador agora, eu vou como pessoa, né, madura e tudo mais, eu vou enfrentar os nãos da vida. Então, eu posso ter, e agora eu como líder, colaboradores que enfrentam de uma forma mais racionalizada os nãos, você precisa melhorar nisso, naquilo, e existem pessoas que não enfrentam tão bem. Daí a importância desse líder conhecer os perfis dessas pessoas da equipe com quem ele trabalha. Certo. Rosana, obrigada pelas informações, agradeço a sua presença. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar falando com vocês sobre liderança. E o quadro Seu Emprego fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. E no próximo bloco tem esporte no diário. São José Futsal empata em jogo contra o Minas. Estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está em busca de emprego em São José? Então confira as vagas de emprego disponíveis no pátio da cidade na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de empregos para diversas áreas. As vagas disponíveis são para assistente de logística, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, pedreiro, porteiro, programador de sistemas de computador, recepcionista atendente e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta segunda-feira e também para terça-feira. A tarde de segunda vai ser de sol entre poucas nuvens. Não deve chover, o frio continua e a máxima não passa dos 17 graus, mínima 4.
O sol também deve predominar pela manhã e pela tarde da terça. As temperaturas sobem um pouco, mas continuam amenas. Máxima de 20 graus, mínima 6. A probabilidade de chuva é de 5%. O São José Futsal ainda não conseguiu retomar a boa fase na Liga Nacional. O time vinha de 5 vitórias seguidas na competição, mas acabou perdendo para o Intelli de Orlândia e agora empatou com o Minas. Derrota também no basquete feminino. Mas as meninas da Águia fizeram bonito, goleada de 8-0 contra o União Mogi. O Daniel Melo tem todas as notícias pra gente. Daniel, boa tarde. Olá, boa tarde, Renata. Boa tarde também a quem nos assiste aqui na TV Câmara. E nós começamos o Giro Esportivo desta segunda-feira com uma bela notícia do futebol feminino de São José. As meninas da Águia aplicaram uma sonora goleada de 8-0 sobre o União Mogi na tarde de ontem no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. A Peçanha marcou 4 vezes, Jujuba, Alana, Pamela e Bebel completaram o marcador. O resultado deixa o São José na vice-liderança do Grupo 2, com 2 pontos apenas atrás do Centro Olímpico, que é o líder da competição deste grupo e tem um jogo a mais. O São José volta a jogar na próxima quarta-feira, às 3 horas da tarde, quando visita a Portuguesa de Desportos, no CT da Lusa, em São Paulo. Bem, falando do basquete de São José, no último sábado, as meninas do basquete, que estavam invictas na competição, acabaram derrotadas na prorrogação por Presidente Venceslau por 81-80 na terceira rodada do Campeonato Paulista. Com este resultado, a equipe acabou perdendo a invencibilidade e volta a jogar na próxima terça-feira, às 5h30 da tarde, quando visita o São Bernardo no ginásio Baetinha. Bem, fechando o nosso giro desta segunda-feira, falando de futsal, São José e Minas acabaram empatando em 1-1 em duelo disputado na última sexta-feira na Arena Minas pela 9ª rodada da Liga Nacional de Futsal. O São José volta a jogar em casa na próxima sexta-feira, desta vez recebendo o Joinville a partir das 8h15 da noite. Bem, essas são as informações do esporte desta segunda-feira. Eu volto amanhã aqui no Diário Legislativo. Até lá, Renata! Muito obrigada, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.